está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1, que está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Pense em um texto fantástico que fala para nós sobre salvação, que fala para nós sobre a vontade de Deus de alcançar a humanidade. Observe aqui que Jesus ele está passando por Jericó. Jesus está passando por Jericó e agora Zaqueu ouve falar de quem é Jesus. E certamente há no coração de Zaqueu uma curiosidade de saber quem é e conseguir ver Jesus. Zaqueu é um homem aqui que a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, então ele não consegue ter facilidade para visualizar onde está Jesus. E por causa desse feito ele vai subir uma figueira para conseguir ver Jesus. Observe que Zaqueu, ele era publicano, mas ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Isso, quando a Bíblia traz para nós esse dado, ela revela para nós que ele era um homem de autoridade, era um homem de poder, era um homem que tinha influência na sociedade, né? O publicano, ele era um cobrador de impostos. E era também mal visto pelos judeus, porque na maioria das vezes, quando Roma contratava alguém para cobrar um imposto de judeu, era um próprio judeu que trabalhava a serviço romano e que o judeu via esse camarada como alguém que estivesse extorquindo. Por isso a profissão não era vista de maneira positiva nesse período. Zaqueu não é só um cobrador, ele é chefe desses cobradores, porém ele decide no seu coração ter um encontro com Jesus. Ele quer ver Jesus. Ele quer saber quem é esse Jesus que tanta gente está falando. Então ele sobe em uma figueira. Ao subir em uma figueira, ele vai conseguir visualizar Cristo. Jesus vai passar, vai olhar para cima e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Existem algumas aplicações que são muito interessantes dentro desse texto, que vão abençoar poderosamente a sua vida nesse dia. Primeiro, Jesus está passando em Jericó. E Zaqueu percebe que Jesus está passando. É interessante que às vezes Jesus está passando e algumas pessoas não conseguem perceber. Zaqueu percebe que Jesus está passando. E ao perceber que Jesus está passando, ele vai fazer de tudo para ter um encontro com Jesus. Existem pessoas que estão perdendo a oportunidade de se encontrar com Cristo. Jesus está passando, ele está no caminho, está passando pelaquela região. Alguém pode sentir o toque dele, receber um milagre dele, sentir a presença dele, o aroma dele. Só que existem pessoas que não estão preocupadas com a presença de Jesus. Algumas pessoas estão mais preocupadas com as coisas que acontecem ao redor, com o dia a dia, com o cotidiano, do que com o próprio fato de se encontrar com Jesus. Existem pessoas que estão perdendo a oportunidade de ver Jesus. Por quê? Porque está sendo influenciado pelo tempo, está sendo influenciado pelo cotidiano. Algumas coisas que têm entrado na sua vida, que têm tomado o espaço de Deus dentro da sua casa. Talvez você tenha deixado algumas coisas tomar o espaço de Jesus na sua vida. Talvez a correria do dia a dia tenha impedido você de perceber que Jesus está passando. Como agora que está passando e você está tendo a oportunidade de receber uma palavra, de agarrar essa palavra, de se alimentar com essa palavra. Só que existem pessoas que estão sendo influenciadas pelas coisas ao redor e está perdendo seu foco em Jesus. Não consegue mais olhar para Jesus.
Está perdendo o foco de Jesus, não consegue olhar para Cristo, não consegue perceber que Jesus está passando ali, não consegue perceber que a presença dele está ali, porque há outras coisas na sua vida que estão tomando o seu coração, que estão priorizando a tua vida. Jesus está passando ali, mas Zaqueu percebe que ele está passando. E ao perceber que ele está passando, ele vai fazer de tudo para ter um encontro com Jesus. Sabe, não perca essa oportunidade de você se encontrar com Deus. Não perca essa oportunidade de você trabalhar tanto, você viver numa correria tão grande, num movimento tão grande no teu dia a dia, a ponto de você não se preocupar da presença de Jesus na sua vida. Talvez tudo isso que a gente esteja passando, Deus permita também para que a gente volte a valorizar o tempo com Ele, o espaço com Ele, o tempo no secreto com Ele, o tempo no quarto de oração com Ele, o tempo de vida, de relacionamento que nós temos com Ele. Jesus está passando, Zaqueu ouve falar que é Ele que está passando, ele não vai perder tempo. Ele vai subir em uma figueira para conseguir ver Jesus. Veja bem, nós estamos falando de um homem aqui que é chefe dos publicanos. Nós estamos falando de um homem aqui que tem autoridade. Nós estamos falando de um homem aqui que tem influência sobre outros homens. Trabalha para Roma. Nós estamos falando de um homem aqui que não é qualquer um no meio aqui dessa sociedade. Ele é chefe dos republicanos, dos publicanos. Porém, ele faz questão de subir uma figueira para ver Jesus. Porque a posição de Zaqueu não impede de ver Jesus. Ele não deixa com que o seu cargo, com que o seu status, com que o seu nome, com que a sua referência venha impedi-lo de ver Jesus. Ele não deixa com que a posição que ele está venha impedir ele de ter um encontro com Cristo. E existem pessoas que deixam com que a sua posição, com que o seu rótulo, com que a sua independência impeça dela ver Jesus, dela ter um encontro com Jesus. Sabe por que Zaqueu está subindo na figueira? Porque ele entende que mesmo ele sendo grande, ele precisa ter um encontro com Jesus. Ele precisa ver Jesus. Há humildade no coração de Zaqueu. Ele não se acha autossuficiente, ele não se acha melhor, ele não se coloca em uma posição de superioridade, porque se ele se colocasse, ele não subiria em uma figueira. Mas ele faz isso porque ele precisa ver Jesus. O problema de algumas pessoas que se acham autossuficientes é que elas jamais conseguirão ver Jesus. Porque elas deixam com que os seus cargos, com que a sua vida, com que o seu rótulo, com que o seu nome a impeça de ver Jesus. Talvez a soberba, talvez o orgulho, talvez alguma coisa que está no teu coração, que está manipulando você a ponto de você não conseguir ter um encontro com Jesus. Por isso que não vai para a igreja simplesmente quem quer, vai para a igreja quem precisa. Quem não reconhece que precisa de Jesus não busca Deus. Quem se acha auto-independente, quem se acha melhor do que os outros, quem acha que o seu diploma, que a sua faculdade, que o seu conhecimento, que a sua influência, que os seus relacionamentos se torna melhor do que qualquer coisa, não tem um encontro com Jesus. É por isso que nós vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas se acham autossuficientes, a ponto de não conseguir ver Jesus. Porque tem um pouco de estudo, tem um pouco de conhecimento, tem um pouco de sabedoria e se coloca em um patamar superior a Cristo. Aí não se humilham, aí não descem, não se prostram, não conseguem se humilhar para ter um encontro com Cristo. Zaqueu é alguém que é grande, Zaqueu é alguém que tem autoridade, mas ele não deixa com que o cargo dele, com que a função dele impeça ele de ter um encontro com Jesus. Ele não é soberba a esse ponto. Pelo contrário, ele precisa ter um encontro com Jesus e ele faz questão de se humilhar. Ele vai subir em uma figueira. Jesus está passando. Ao Jesus passar pelaquela rua, ele vai olhar para cima. Ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje convém pousar em tua casa. Presta atenção, presta atenção. É bem verdade que algumas pessoas conheciam Zaqueu. Mas quando Jesus fala assim, Zaqueu, todos que não conheciam Jesus naquela multidão, passam a conhecer e saber quem é Zaqueu pelo fato de Jesus falar o nome dele. Eu vou repetir isso. Quem não conhecia Zaqueu, passou a conhecer pelo fato de Jesus professar o nome dele no meio da multidão. Jesus para, levanta a cabeça e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Perceba, quando Jesus pronuncia o nome de Zaqueu, até aqueles que não conheciam passaram a conhecer. Porque o nome saiu da boca de quem? O nome saiu da boca de Jesus. Porque quando é Jesus que grita o nome, até quem não conhece passa a conhecer. Quando é Jesus que fala o nome, quando é Jesus que sopra o nome, quando é Jesus que grita o nome, quem não conhece passa a conhecer. Aí de repente alguém vai perguntar como é que ele chegou ali, como é que ele alcançou aquilo ali, como é que ele cresceu, como é que ele prosperou. É porque o nome saiu da boca de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo hoje onde muitas pessoas fazem de tudo para aparecer o seu nome. Pessoas que fazem de tudo para aparecer o seu nome diante de um outdoor. Pessoas que fazem de tudo para aparecer o teu nome diante de uma mídia. Pessoas que fazem de tudo para aparecer o seu nome diante de uma rede social. Pessoas que fazem de tudo para aparecer o seu nome diante de grandes reuniões, para chegar em grandes lugares, para chegar em grandes congressos. Pessoas que bajulam para que o seu nome apareça. Pessoas que fazem de tudo, que pagam, que gastam para que o seu nome esteja nas maiores mídias. Só que eu estou vendo aqui Jesus gritando o nome de Zaqueu. Quando é Jesus que grita, todos passam a ouvir falar do nome dele. Não é Zaqueu que está promovendo o nome dele. Não é Zaqueu que está se exaltando no nome dele. Não é Zaqueu que está gritando o nome dele para os outros. É Jesus que está dizendo, Zaqueu, desce depressa. Porque quando Jesus gritar o teu nome, você vai ser honrado no meio da multidão. Quando Jesus grita teu nome, ninguém consegue impedir o propósito dele. Tanto que tentaram impedir Jesus de entrar na casa de Zaqueu, porque ele era um pecador, mas Jesus já estava ciente que era na casa de Zaqueu que ele iria. João capítulo 15, verso 16 diz que não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, é ele que te deu um nome. Você está conseguindo entender o que eu estou pregando ou não? Às vezes você perde tanto tempo bajulando homens, às vezes você perde tanto tempo procurando dos outros, às vezes você perde tanto tempo tentando fazer com que as pessoas lembrem o seu nome. Só que se você buscar o Senhor, se você clamar o Senhor, se você buscar Deus, o teu nome pode ser gritado e sair da boca de Jesus. E quando é Jesus que grita o teu nome, não há ninguém que possa manchar você, que possa impedir o propósito, que possa te tirar do centro da vontade de Deus. Quando é Jesus que te dá nome, ninguém te tira da direção dele, porque é ele que colocou você, é ele que te deu o nome, é ele que te chamou, é ele que... Perceba, até quem não conhecia Zaqueu, quando Jesus disse Zaqueu, todo mundo passou a ouvir falar do nome dele, todo mundo passou a conhecer o nome dele. Você não precisa ficar procurando os outros, bajulando os outros para que lembrem de você. Há um ditado popular que falam que quem não é visto não é lembrado. Isso é mentira do diabo, irmão. José estava na prisão, vivendo em obediência. E quando Deus decidiu lembrar do nome de José, o copeiro que um dia estava com José dentro da prisão, lembrou dele para Faraó. Você lembra do texto? Quando o copeiro disse, eu conheço um homem dentro da prisão que tem poder de revelar sonhos. Quem é? José. Porque quando chega o tempo de Deus, ele decide soprar o teu nome, ninguém consegue impedir, amigo. Então não existe essa de quem não é visto, não é lembrado. Se você viver em obediência, viver buscando ao Senhor, quando chegar o tempo certo, ele grita o teu nome. Ele faz você aparecer. Quando é o propósito dele, ele faz isso acontecer. Quer ver outro texto?
quando a própria Bíblia vai dizer que Deus incomodou o sono de Assuero. Assuero perdeu o sono, ele foi no livro dos Crônicas, e quando ele foi ver no livro dos Crônicas, ele percebeu que havia um homem que ele não tinha honrado. Quem era esse homem? Mardoqueu. Amã estava preparando a forca para matar Mardoqueu, só que Deus acordou o sono do rei para lembrar um rei que tinha um homem que precisava ser honrado, Mardoqueu. Por quê? Porque quando Deus decide honrar o teu nome e o teu nome sai da boca dele, ninguém consegue impedir o seu propósito. Você não precisa ficar correndo atrás dos outros, você não precisa ficar se rebaixando para os outros, você não precisa ficar se humilhando para os outros, você não precisa ficar, bajulando as pessoas, chamando a atenção de gente que às vezes está nem aí para você, simplesmente para você ter nome, para você alcançar algumas coisas. Não, vai para os pés de Jesus, vai para o quarto de oração, vai clamar ao Senhor, vai buscar Deus. Porque quando sai da boca de Jesus, você é honrado diante dos homens. Zaqueu está subindo na figueira, ele está buscando a Jesus. Não parece, mas é isso que ele está fazendo. Ele está buscando. Ele sobe na figueira porque ele quer ver Jesus. Ele quer saber quem é Jesus. Jesus passa. E ao passar, olha para cima. E ao olhar para cima, ele vê Zaqueu. E ele diz: Zaqueu, desce depressa. Cara, isso aqui é muito fantástico. Porque Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu. Zaqueu, para ver Jesus, precisou subir na figueira. Mas para se encontrar com Jesus, ele teve que descer. Não vou repetir para quem não ouviu. Para ver Jesus, ele subiu na figueira. Mas para se encontrar com Jesus, ele teve que descer. Você consegue pegar essa palavra? Que às vezes para você ver, só chegar e ver, Jesus até permite você subir na figueira para ver. Mas para se encontrar com Ele, para ter um relacionamento com Ele, para levar Ele para dentro da tua casa, para ter intimidade com Ele, tem que descer. Por isso, Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque você só consegue ver Jesus descendo. Ninguém vê Jesus subindo. Ninguém vê Jesus se exaltando. Ninguém vê Jesus se autopromovendo. É descendo. Desce. Desce. O importante é que ele cresça e eu diminua. Desce. O importante é que ele apareça e nós venhamos desaparecer. Desce. O importante é que eu e você venhamos sumir e a glória dele apareça, a presença dele apareça, o nome dele apareça, a glória dele resplandeça sobre a nossa vida. Você não consegue ver Jesus subindo, você não consegue simplesmente se encontrar com Jesus subindo, você não consegue viver uma experiência com Jesus subindo. Para ter intimidade com ele, tem que descer. Todos os homens da Bíblia que construíram um relacionamento mais profundo com Deus, para conhecer a Deus, eles precisaram descer. Jeremias capítulo de número 18. Deus disse ao profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Levantar significa posicionamento. Descer significa se encontrar em uma posição de obediência a Deus. Desce diante do propósito de Deus. Desce diante da vontade de Deus. Desce diante daquilo que Deus tem direcionado a você. Sabe, às vezes você vai falar para Deus assim: nossa, mas eu demorei tanto tempo para subir. Às vezes você vai falar para Deus assim: Senhor, mas foi tão difícil subir nessa figueira. Senhor, mas tem que abrir mão de algumas coisas para se encontrar contigo. Desce. Porque será que a tua posição vale mais do que a presença de Jesus na sua vida? Então desce. Será que o lugar que você alcançou é melhor do que a presença de Jesus na sua vida? Então desce. Porque quem está mandando você descer não é homem, é o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. Desce. Porque tem algo poderoso sendo preparado para você. Eu estou pregando para alguém que Jesus está entregando uma palavra e nem sempre aquilo que você está ouvindo é aquilo que você quer ouvir. Porque de repente você parou para ouvir e Jesus está falando: desce.
Ué, Senhor, mas eu queria o aval para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu queria o aval para continuar daqui. Está muito bom a posição que eu estou legal. Eu queria continuar na minha razão. Aí Jesus olha para você e diz: quer que eu entre na sua casa? Quer que eu mude a sua história? Quer que eu traga salvação para a tua família? Então desce. Algumas vezes você vai precisar descer para você receber Jesus na sua vida. Sabe aquela razão que você tem? O desejo que você tem de continuar com a mesma posição? Está muito bom em cima da figueira. Está muito legal aqui, o meu status está maravilhoso. Está muito bom aqui, a visão daqui é ótima. Sabe aquele momento que você está na sua razão e você fala: eu não preciso abrir mão, eu não preciso descer, eu estou certo. Aí Jesus vem, te desconstrói e diz: Zaqueu, desce e desce depressa. Por quê? Porque vale a pena ainda abrir mão da sua razão, abrir mão do lugar onde você está, abrir mão de onde você chegou para ter um encontro de Jesus. Desce depressa. Perceba, o que Jesus quer fazer é rápido. Desce depressa, não pensa muito, não reflete muito. Vem rápido porque eu quero ir na tua casa hoje. Desce depressa porque eu quero fazer algo grande na tua vida. Desce depressa porque eu quero fazer algo sobrenatural na tua casa. Você recebe essa palavra? Então confirma que você está recebendo e escreve agora nos comentários: eu vou descer depressa, eu quero Jesus na minha casa. Testifica essa palavra: eu vou descer, eu quero Jesus na minha vida, porque eu não estou descendo diante dos homens, eu não estou descendo diante de governadores, eu não estou descendo diante de política, eu não estou descendo diante de homens, eu estou descendo diante de Jesus, e diante dele eu abro mão de posição que for, eu abro mão de status que for, eu abro mão de lugares que for, eu abro mão do que for preciso para ter Jesus na minha casa. Zaqueu desce, ele vai ter um encontro com Jesus dentro da sua casa.